Fala galera, hoje eu vou falar sobre como transformar em um dispositivo final o seu protótipo feito com Arduino. Muitas vezes você usa um Arduino Uno, Mega para fazer o protótipo, só que quando você vai passar isso para um dispositivo final, fica inviável você fazer com Arduino Uno, com Mega, porque elas são placas caras. Pensando nisso, foram criadas placas menores, como a Arduino Pro Mini, por exemplo. A Arduino Pro Mini é uma placa muito boa para quando você precisa usar várias portas, né? Porque ela tem a mesma pinagem praticamente do Arduino Uno. Eu falo mais sobre essa placa Arduino Pro Mini em um outro vídeo. Aqui eu vou falar sobre outro chip que é bem menor para quando você tem um projeto que usa poucos pinos. Eu estou falando sobre o chip ATtiny 85. Esse chip é muito legal porque ele é extremamente compacto e deixa o seu projeto bem pequeno. Esse chipzinho é um microcontrolador e ele tem 5 pinos para uso, que podem ser usados como os pinos digitais de entrada ou saída. Além disso, dentre esses 5 pinos, 3 deles você pode usar como entrada analógica e 2 deles você pode usar como saída PWM. Esse chip é perfeito para quando você precisa fazer um projeto pequeno. E eu vou mostrar aqui como você pode usar ele, como você faz a gravação dele e como você põe isso tudo em prática. Para usar esse chip, você vai precisar de um gravador AVR. Aí você vai pensar, putz, ferrou, né? Um gravador AVR, que eu não tenho gravador? Não, você tem um gravador AVR se você tem um Arduino Uno. Pode ser usado como gravador para esse tipo de chip. Além disso, você vai precisar de uma protoboard para fazer a ligação do chip. Você vai precisar de um cabo USB, um capacitor de 10 microfarad e para os meus testes que eu vou fazer aqui, um LED. A primeira coisa que você vai fazer é conectar o Arduino no computador e colocar um código nele que mostra para ele que ele vai trabalhar como um gravador. Então eu vou ligar o Arduino no computador. Você vai vir aqui no programa do Arduino, em exemplos e Arduino ISP. Esse exemplo pronto aqui já fala para o Arduino que ele vai trabalhar como um gravador. Então eu vou selecionar a minha porta, a minha placa Arduino Uno e vou gravar. Pronto, terminou a gravação. Eu vou desconectar por enquanto a placa Arduino e agora eu vou montar o circuito na protoboard. Para fazer a montagem na protoboard, você vai seguir esse esquema que está na própria página do produto. Então, se você vier aqui no site da Robocore, no loja virtual, esse chip está tanto na seção Arduinos e Shields quanto na seção itens eletrônicos. Você também pode usar a busca, então ATtiny 85. Ele já vai encontrar o produto aqui, clicou, entrou na página, você desce aqui, ó, esquema elétrico para gravação. Esse é o circuito que você vai ter que montar, tá? Fica bem esperto aqui com o primeiro pino do ATtiny. Ele tem que estar com essa bolinha, ele tem uma bolinha na frente, tem que estar nessa mesma posição, tá? Então eu vou fazer essa ligação. Você está vendo que a gente vai ter que ligar o capacitor de 10 micro entre o reset e o GND. Isso aqui vai servir para o Arduino não querer reiniciar na hora que você estiver gravando o ATtiny, tá? Então fique esperto com a polaridade do capacitor. Onde tem o traço de menos no capacitor, você tem que colocar no GND. E do outro lado que não tem nada, que é essa perna aqui, você vai colocar no reset. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso. O chipzinho ATtiny aqui na protoboard, certo? E agora eu vou começar a montagem. Eu vou ligar exatamente como está aqui no esquema do lado. Feita a montagem, a gente vai para a parte de programar o chipzinho. Para programar ele, você precisa de algum jeito selecionar esse chip no programa do Arduino.
E você consegue fazer isso baixando da página do produto é como se fosse uma biblioteca, é um repositório de arquivos que vai fazer o programa do Arduino saber que existe um ATtiny85. O que você tem que fazer? Vai lá na página do produto, né, do ATtiny aqui na loja virtual. Vem aqui nesse arquivo attinymasters.zip. Esse é o arquivo que vai fazer a ideia do Arduino entender que existe esse chipzinho aqui. Só que tem um lugar específico que você tem que colocar ele. Você tem que colocar ele na pasta de repositórios de códigos do seu programa. Como que você faz para encontrar essa pasta? Você vai lá no programa, vai em File, depois Preferências, e você vai encontrar a pasta aqui. Essa Sketchbook Location aqui que você tem que encontrar no seu computador. No meu caso, ela está em Documentos, depois Arduino. Então eu vou lá em Documentos, depois Arduino, e essa é a pasta onde eu vou ter que colocar esses arquivos. Só que não é simplesmente colocar aquele arquivo aqui dentro. Você precisa primeiro criar uma nova pasta chamada Hardware. E aqui dentro sim você vai colocar aqueles arquivos. Então você vai lá na página, baixa esse attinymasters.zip que tem aqui. Dentro dessa pasta Hardware você vai jogar isso, então você salva lá. Depois que ele baixar isso, você vai encontrar o arquivo que você acabou de baixar, descompacta ele aqui dentro, ele vai gerar uma nova pasta chamada attiny-masters. Abre essa pasta, vai ter uma com o mesmo nome, abre de novo, vai ter essa attiny. Pega essa pasta attiny, corta ela daqui e joga ela diretamente para a pasta hardware, tá? Cola ela aqui. As outras você pode jogar fora porque elas não tem mais nada dentro. Então o caminho tem que ser o seguinte: na pasta Arduino que a gente encontrou lá no programa do Arduino, vai ter uma pasta chamada hardware. Dentro dessa pasta vai ter uma pasta chamada attiny e dentro dessa pasta vai ter essas duas, essa variants aqui e boards. Feito isso, para funcionar você precisa fechar o programa do Arduino e abrir ele de novo. Quando você abrir ele de novo, algumas coisas vão ter mudado. Então, se você vier aqui em Tools e Board, você vai ver que apareceu um monte de placa nova. Entre elas, justamente, o attiny que a gente está usando, que está bem aqui. Eu já vou clicar nele, porque a gente está usando um ATtiny85 com oscilador interno de 1 MHz. Quando você compra esses chips, ele vai, por padrão, trabalhando a 1 MHz. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, por enquanto, eu vou clicar aqui e eu vou colocar o cabo USB no Arduino de novo. Vamos fazer um teste com o Blink. Então vai nos exemplos, Basics e depois Blink. O código Blink para o Arduino Uno funciona muito bem, porque o LED que ele pisca é o do pino 13. Só que no caso aqui a gente não tem pino 13. Então muda esse 13 para 0, porque a gente tem um pino 0 que pode ser usado como porta digital. O resto você não precisa mudar. Então, de novo, no Tools, a sua board tem que estar selecionada attiny85 com oscilador interno de 1 MHz. Tem aqui também oscilador interno de 8 MHz e externo de 20. Você vai clicar nesse interno de 1 MHz, porque você vai fazer uma placa Arduino, uma das melhores placas Arduino que é possível fazer. Serial port com 14, a mesma do Arduino Uno. Aqui em programador, você tem que ter certeza que está selecionado esse Arduino S ISP, porque é como o Arduino vai funcionar, como um gravador ISP. Feito isso, eu vou dar um upload. Ele vai começar a fazer o upload. A placa Arduino, ela não vai resetar porque eu tenho um capacitor aqui impedindo que ela resete. Então vai começar a gravação do código, os LEDs estão piscando porque está gravando. E gravou. Ele deu o dano upload aqui e deu esses dois erros. Não se preocupa com isso, tá? Esses erros eles não estão dizendo que não vai funcionar, eles só estão te notificando sobre algumas coisas que estão acontecendo na configuração do chip. Para ver se isso aqui funciona mesmo, eu vou colocar o LED. Tenho que colocar o LED com uma das portas no pino 0 e a outra no GND.
Então aí, ó, você pode ver que está funcionando. O LED está piscando com intervalo de 1 segundo, como a gente colocou no código aqui, 1000 milissegundos. Ele está trabalhando a 1 MHz. Só que existem algumas bibliotecas do Arduino, como a Software Serial, que tem que trabalhar em 8 MHz, por exemplo. Então você precisa dar um jeito de trabalhar com o chip em 8 MHz. Se você simplesmente vier aqui em Tools, Board e selecionar ATtiny com oscilador interno de 8 MHz, ó, tá aqui, vou clicar aqui e vou gravar o código. Vamos ver o que acontece. Vou gravar o código, os LEDs vão piscar. Dá uma olhada no que está acontecendo. Eu terminei de gravar. O chip está pensando que está trabalhando em 8 MHz, só que a programação tá falando que o LED deveria ficar aceso 1 segundo e apagando 1 segundo. Mas ele não está fazendo isso. Dá uma olhada no que ele está fazendo. Eu vou dar o start aqui no meu cronômetro quando o LED acender. Vamos ver quanto tempo ele está ficando aceso. 8 segundos. Então, o que está acontecendo? Tem uma configuração interna nele que está fazendo ele entender errado essa programação que a gente fez. Então, ele está demorando 8 segundos para fazer esses 1000 milissegundos que a gente fez aqui. Para fazer ele funcionar corretamente em 8 MHz, você não tem só que selecionar a placa ATtiny 85 com oscilador interno de 8 MHz. Você tem que, além disso, fazer o Burn Bootloader aqui. Você tem que gravar o bootloader de 8 MHz no chip. Quando você clicar aqui, ele já vai gravar rapidinho a mesma coisa. Ele vai dar Done Burning Bootloader aqui e as duas mensagens aqui, não são erros, tá? Então ele já está com os 8 MHz. Então, se eu vier aqui, ó, mantenho o interno em 8 MHz e volto aquela programação de 1000 milissegundos, né, de 1 segundo. Ele está gravando e aí quando acaba, aí ó, 1 segundo, o LED acende e o LED apaga. Tá certo? Agora sim ele está trabalhando em 8 MHz e você pode usar as bibliotecas que você precisa de no mínimo 8 MHz para trabalhar, como a Software Serial. Tá legal? É isso aí. Agora você já consegue fazer uma placa Arduino bem pequena usando só esse chipzinho aqui. Para você ter uma ideia, dá uma olhada. O que você precisa para ela funcionar? Eu vou tirar os cabos de gravação, que são esses aqui. Esse também. E pronto. Eu só estou usando o Arduino para alimentar o chip. Então, com uma alimentação de 5 volts, que você pode conseguir uma fonte ou em pilhas, por exemplo, você tem o seu chipzinho funcionando. Simples assim. Tá legal? Então, até o próximo review.